Você não serve para nada. Foi isso que meu próprio filho gritou, como se eu fosse descartável. Mas quando ele caiu no chão e a ambulância chegou, só o meu nome podia salvá-lo. Me diz, até onde uma mãe precisa sofrer para ser enxergada? Eu já estava acostumada com os olhares atravessados do meu marido, o Heitor. Faz tantos anos que ele não me olha como alguém que importa, que já virou parte da paisagem da casa. Mas nada poderia me preparar para o dia em que ouvi da boca do meu próprio filho algo que até agora ecoa dentro de mim como se tivesse sido tatuado na alma. Era fim de tarde. Eu estava terminando de arrumar a mesa do jantar. Sempre fiz questão de preparar algo especial quando o meu filho, o Daniel, vinha nos visitar. Ele não mora mais aqui, tem sua vida fora, longe do meu ninho, longe de mim, ou pelo menos longe da ideia de mãe que um dia ele guardou no coração. Eu ajeitava os talheres quando os dois chegaram na sala conversando animados. Sorri sem ser notada. É estranho como a gente pode estar na mesma casa que alguém e ainda assim ser invisível. Eles se sentaram, começaram a comer e eu me juntei a eles como se fosse mais um detalhe da decoração. A comida está boa? Perguntei, com aquela voz baixa de quem espera só um pouquinho de reconhecimento. Heitor sequer levantou os olhos. Daniel deu de ombros. Tá normal, mãe? Normal. Palavra dura para quem passou horas tentando acertar um tempero que ele sempre gostou. Eu engoli seco e continuei. Perguntei sobre o trabalho do Daniel, sobre como ele estava se virando fora de casa, tentando manter um laço que já parecia tão frágil. Ele respondeu com frases curtas, como se eu estivesse atrapalhando o mundo importante dele. Foi então que, sem mais, começou a reclamar de algo que eu nem lembrava. Uma conta, um boleto que não havia sido pago no mês anterior, porque eu esqueci de enviar para ele no dia certo. Um erro bobo, que poderia ter sido resolvido com uma ligação, mas ele não queria resolver. Ele queria descontar tudo em mim. Isso atrapalhou o meu limite. Você não faz mais nada direito! Ele esbravejou, batendo os talheres na mesa. Eu senti o rosto esquentar. Heitor olhou para ele com aquele ar de cumplicidade, como se concordasse com a acusação. E talvez concordasse mesmo. Talvez ambos acreditassem nisso. Desculpa, filho. Eu realmente não lembrei de enviar naquele dia. Tentei respirar fundo. E foi aí que a frase veio. Fria, cruel, mortal. Você não serve para nada. O ar saiu dos meus pulmões como se alguém tivesse me acertado em cheio. O mundo parou. Os sons da rua, os passos dos vizinhos, o vento na janela. Tudo desapareceu. Fiquei só eu com aquelas 5 palavras ecoando e me desmontando por dentro. Heitor não disse nada. Nenhum pega leve, nenhum olhar de espanto. Nada. Ele apenas continuou comendo. A validação do silêncio dele doeu ainda mais do que a frase do Daniel. Eu olhei para o meu filho, esperando, sei lá, que ele se arrependesse do que disse, que os olhos dele suavizassem, que a boca tremesse num pedido de desculpas. Mas ele virou o rosto, como quem já terminou de falar com algo inútil. Algo inútil. Eu me levantei devagar, sentindo as pernas pesarem como se fossem feitas de ferro. Fui até a pia, lavei minhas próprias lágrimas sem que elas chegassem a cair. Eu sou assim. Aprendi a chorar para dentro. Mulher que aguenta tudo, que engole tudo. Enquanto a água da torneira corria, uma pergunta começou a martelar dentro de mim. Será que é verdade? Eu realmente não sirvo para nada? A memória me traiu. Voltei para tantos momentos da vida. Noites acordada cuidando do Daniel com febre, correndo para buscar remédios, deixando de comprar roupas para mim para pagar cursos dele, apoiando o Heitor em cada passo da carreira dele, sempre dando, sempre servindo. E no final, essa era a minha recompensa. Eu queria desaparecer. Queria que a pia abrisse um buraco e me engolisse inteira. Só assim, talvez, eles sentissem falta de mim. Ou talvez nem assim. Terminei de lavar a louça que nem suja estava
e voltei para a mesa. Eu vou para o meu quarto, sussurrei. Vai lá, Heitor respondeu sem olhar. Nenhuma preocupação, nem curiosidade, só indiferença. No quarto, fechei a porta e respirei fundo, tentando reorganizar os pedaços de mim que estavam espalhados. Olhei para as minhas mãos calejadas pelo trabalho, pela vida, por amor. Como alguém que trabalhou tanto pode não servir para nada. Deitei na cama e fiquei encarando o teto, tentando encontrar uma resposta. A dor virou um nó no peito, daqueles que a gente tenta empurrar para baixo, mas que sempre sobe de novo, sufocando. Não importava o quanto eu tivesse feito, o quanto eu tivesse dado, o quanto eu tivesse sacrificado. Naquele momento, eu era um peso morto no olhar deles. A lágrima que eu segurei rolou, só uma, mas ela carregava tanta coisa. Carregava anos de descaso, silêncio, falta de reconhecimento. Carregava a sensação de ter sido substituída por qualquer coisa que brilhasse mais do que eu. Eu fechei os olhos e prometi, com aquele restinho de força que sobrou, eu não vou aceitar isso. Nem deles, nem de ninguém. Mas como? De que forma? Eu ainda não sabia. Só sabia que alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquele instante. A dor tinha cavado um buraco. E desse buraco, talvez pudesse nascer algo novo. Algo meu. Escutei risadas vindo da sala. Eles continuaram o jantar como se nada tivesse acontecido. O mundo deles seguiu. O meu despencou. Naquele momento, sem que eu percebesse, uma semente começou a germinar. A semente da virada. A semente do despertar. E no fundo do coração, mesmo dilacerada, uma vozinha quase apagada sussurrava: ainda há tempo, ainda há salvação. Ainda há um valor em mim que eles vão ter que enxergar. Eu só precisava descobrir como. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Naquela noite eu mal dormi. Senti como se a frase do Daniel tivesse entrado pela pele e se alojado direto no meu peito, pulsando como um lembrete. Você não serve para nada. Eu virava de um lado para o outro na cama, e cada vez que fechava os olhos, voltava a ouvir a voz dele. A dor não era só emocional, parecia física, como um peso esmagando meu coração. Eu acordei antes do sol nascer, como sempre, é engraçado. Até minha dor respeita o horário da casa. Levantei devagar, tentando calar a ansiedade que insistia em gritar dentro de mim, e fui para a cozinha preparar o café. Como fiz a vida inteira, era automático. Como respirar, enquanto esperava a zipoágua ferver, meus olhos pararam nas minhas próprias mãos. Tantas marcas. O tempo realmente não perdoa. As cicatrizes mais antigas, no entanto, não aparecem na pele. Estão por dentro. Cicatrizes que ninguém comenta, ninguém enxerga, ninguém valoriza. Eu me lembro de quando tudo começou. Eu era tão jovem, tão cheia de esperança. Quando conheci Heitor, achei que tinha encontrado um companheiro para a vida, alguém que estaria comigo nos piores momentos. Ele era bonito, divertido, dizia que me amava como se eu fosse a única mulher no mundo. E eu acreditava em cada palavra. Nos primeiros anos do casamento, eu trabalhava fora, ajudava nas contas, dividia o peso da vida com ele, até que o Daniel chegou. Aquele pequeno ser, tão frágil, tão meu. Quando peguei ele no colo pela primeira vez, senti um amor que não tem explicação. Um amor que transborda, que transforma, que muda o rumo da nossa vida. Mas junto com esse amor, veio também a renúncia. Heitor disse que era melhor eu ficar em casa. O menino precisa de você. Quem vai cuidar dele melhor do que a mãe? E eu concordei. Eu sempre quis ser uma boa mãe, uma mãe presente, que faz o possível e o impossível pelo filho. Então larguei meu emprego, abri mão dos meus sonhos profissionais e virei aquilo
que chamam de do lar. Mas cuidar de uma casa nunca foi só cozinhar e lavar roupa. Era acordar de madrugada para amamentar, era trocar lençóis molhados, era correr para o hospital quando a febre passava do limite, era ser enfermeira, psicóloga, motorista, professora. Eu fazia tudo. O problema é que quanto mais a gente faz, menos percebem. Fui virando parte do cenário. E cenário não é visto, é apenas esperado. Daniel cresceu. E conforme crescia, parecia que eu diminuía. Ele foi ganhando asas e eu fui perdendo espaço. E quando voltei a falar em trabalhar, estudar, fazer algo para mim, Heitor foi curto. Não faz sentido agora. Já estamos acostumados assim. Acostumados como? A me verem apenas como alguém que serve? Continuei trabalhando duro, mas sem salário, sem reconhecimento, sem folga. A única coisa que me alimentava era o amor de mãe, aquele que a gente sente até quando dói. O sorriso do Daniel era o bastante para justificar tudo. O primeiro dia de escola dele, eu chorei escondida. O primeiro tombo, fui eu quem correu para pegar no colo. A primeira decepção, fui eu quem abraçou até a dor dele passar. Mas conforme os anos passaram, esse amor virou um detalhe para eles. Eles não viram quantas vezes eu me anulei para eles brilharem. Não viram o quanto eu lutei em silêncio para não transparecer minhas próprias frustrações. Eu era o alicerce. E alicerce não aparece na foto da casa. Quando Daniel fez 18 anos, foi estudar fora. Eu fiquei feliz e orgulhosa, mas nunca me senti tão sozinha. O silêncio das paredes parecia zombar de mim. Heitor voltava do trabalho e me contava sobre colegas, projetos, novidades. E eu falava sobre a casa, sobre a lista de compras, sobre um vazamento na pia, como se minha vida fosse resumida a consertar pequenos danos que não eram meus. Eu tentava me convencer de que aquilo era suficiente, de que ser mãe e esposa era tudo que eu precisava para me sentir completa. Mas, com o tempo, a falta de reconhecimento começou a corroer meu ânimo. Eu estava sempre cansada, mas nunca tinha feito nada. Era sempre assim que eles enxergavam. Agora, ali na cozinha, olhando para minhas mãos enrugadas, senti o peso de cada renúncia que fiz. Cada vez que deixei meu sonho para depois. Cada vez que engoli o choro para não preocupar ninguém. Cada vez que aceitei um silêncio ao invés de um elogio. E para quê? Para ouvir do meu próprio filho que eu não sirvo para nada. Esse pensamento me esmagou. Uma pontada no peito, um nó na garganta. Eu apoiei as duas mãos na pia para não desmoronar ali mesmo. O vapor do café me envolvia, mas eu sentia era um frio por dentro. Um frio de quem percebe que todo o esforço talvez nunca tenha sido visto. Quando Daniel acordou e veio para a cozinha, me encontrou sentada à mesa. Ele não pediu desculpas, não falou sobre o que aconteceu. Apenas tomou o café como se nada tivesse sido dito. Como se ele não tivesse quebrado algo em mim. Heitor saiu para trabalhar e o Daniel disse que também precisava ir. Só então ele olhou para mim. Apenas por um segundo. O suficiente para notar que meus olhos estavam vermelhos. Ele desviou. O orgulho dele não permitia admitir que tinha passado do limite. Quando a porta se fechou, eu chorei. Mas dessa vez, não foi por me sentir inútil. Foi por perceber que eu deixei eles me tratarem assim por tanto tempo, que agora eles realmente acreditam que eu não sou nada além do que sirvo. Enxuguei meu rosto e caminhei até o espelho. Ali estava uma mulher de 60 e poucos anos, com marcas no corpo, rugas no rosto e um brilho escondido nos olhos. Um brilho que eu mesma tinha esquecido de procurar. Toquei minha própria imagem, como se tentasse me alcançar de volta. Eu sussurrei. Eu ainda estou aqui. Eu estava machucada, mas pela primeira vez em muito tempo, também estava acordada. Essas cicatrizes que ninguém vê são a prova de que eu vivi, lutei e amei. Sou mais do que aquilo que eles enxergam. Eu preciso ser mais, por mim.
Olhei para a porta da casa e senti algo diferente, uma inquietação, uma força tímida surgindo dentro de mim, implorando para sair. Não era raiva, era sobrevivência. E uma ideia começou a germinar, ainda fraca, ainda indefinida, mas suficiente para fazer meu coração bater um pouco mais forte. Talvez eu ainda possa recomeçar. Talvez eu ainda tenha valor. Eu só preciso descobrir por onde. Os dias seguintes passaram como se eu estivesse flutuando dentro de mim mesma. Eu falava, respondia, fazia minhas tarefas, mas era como se eu estivesse distante, assistindo a tudo de longe, sendo espectadora da própria vida. E quanto mais eu observava, mais eu percebia detalhes que antes eu me recusava a ver. A indiferença do Heitor não era nova. Eu apenas tinha aprendido a conviver com ela, como quem se acostuma com uma dor que nunca passa. Mas agora, depois do que Daniel disse, tudo parecia mais claro. O olhar dele, sempre pesado, sempre me medindo como se eu fosse apenas mais um gasto na lista mensal. A primeira vez que notei isso foi naquela manhã de sábado. Heitor estava sentado no sofá, analisando as contas da casa. A expressão dele era sempre a mesma, sobrancelhas franzidas, lábios apertados, aquele ar de quem está carregando o mundo nas costas. E eu ali, ao lado, tentando decifrar se eu faria mais bem ajudando ou simplesmente ficando calada. A conta de luz aumentou. Ele comentou, sem tirar os olhos do papel. Eu fiquei em pé, segurando uma xícara de café que já estava gelado. Deve ter sido o calor desses dias. Ele suspirou fundo, lento, como se minha resposta tivesse despertado um cansaço adicional. E tem o mercado. Subiu de novo. Ele virou o papel na minha direção e bateu com o dedo em alguns números. Não dá para gastar assim. Eu olhei para aqueles números e senti um aperto. Não era apenas sobre a conta, era sobre mim, sobre tudo o que eu representava naquele papel. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse buscando onde exatamente eu poderia diminuir gastos. Você não precisa comprar tantas besteiras, ele disse. Besteiras. Eu lembrei do creme hidratante que peguei em promoção, porque minhas mãos estavam tão ressecadas que chegavam a rachaduras. Um mimo de R$20, que eu decidi me dar depois de meses sem comprar nada para mim. Besteira. Eu só comprei o básico. Tentei me defender, mas minha voz saiu fraca. O básico para você às vezes é demais, ele rebateu, seco. Engoli a vergonha como se fosse uma pedra descendo pela garganta. Era sempre assim. Qualquer gasto que viesse de mim era um problema. Eu era o problema. Heitor se levantou, juntou as contas e murmurou algo como: preciso trabalhar mais. E eu fiquei ali, imóvel, sentindo como se estivesse encolhendo, diminuindo de tamanho. Quando ele saiu, larguei a xícara na pia e encostei as mãos sobre o mármore frio, respirando fundo para não desabar. Foi nesse momento que percebi. Na casa em que eu deveria ser parte essencial, eu virei apenas despesa. Não era mais esposa, não era mais companheira, muito menos alguém que merece cuidado. Eu era custo, e custo precisa ser cortado, controlado, evitado. Comecei a reparar nos detalhes do dia a dia. Se eu comprava uma fruta diferente no mercado, Heitor questionava. Se deixava uma luz acesa por engano, ele resmungava. Tudo se resumia ao que eu significava para o bolso dele, não para a vida. E eu, que sempre cuidei de tudo sem esperar reconhecimento, agora sentia algo diferente. Ansiedade, o coração acelerado, as mãos frias, a respiração curta. Uma angústia que me acompanhava desde que acordava até o momento em que finalmente pegava no sono de tanto cansaço emocional. Eu evitava pedir coisas, evitava falar sobre mim, evitava existir demais. E o silêncio. O silêncio começou a ser meu único aliado. Quando eu não falava, ninguém reclamava de nada. Quando eu não opinava, ninguém me diminuía. Quando eu apenas existia em silêncio, era mais fácil ser ignorada do que ser atacada. Mas ignorada também dói.
Lembro de um dia em que Daniel passou aqui para almoçar. Ele estava na sala com o pai, os dois conversando sobre investimentos, sobre o futuro, sobre os planos que ele tinha para a carreira. E eu, da cozinha, apenas escutava. Minha presença era como um eco. Eu estava ali, mas ninguém respondia. Você devia pensar em investir no seu conforto também, Heitor disse a ele. Daniel riu. Conforto é o que menos tenho tempo. Ainda bem que não tenho ninguém dependendo de mim. Ninguém dependendo de mim. Eu congelei com o prato na mão. E eu? Eu dependo dele? Dependo de quê? De um coração que não enxerga? De um amor que não sente? De um reconhecimento que nunca chega? De repente, uma dúvida cruel tomou conta de mim. Seria eu um peso para o meu próprio filho? Tentei afastar o pensamento, mas ele grudou como espinho. Eu acompanhei a conversa à distância. Eles riam. Eles compartilhavam o mundo deles. Um mundo que eu ajudei a construir, mas no qual não sou mais bem-vinda. Quando Daniel foi embora, apenas acenou com a cabeça para mim. Nenhum beijo, nenhum obrigado pelo almoço, nada. A porta fechou e deixou meu coração esmagado do lado de dentro. Olhei para os pratos na mesa e senti algo tão familiar. Eu limpo tudo, organizo tudo, e quando tudo está em ordem, eu desapareço. Heitor veio até a cozinha, pegou um copo d'água e murmurou. Quando você precisar comprar alguma coisa, me avisa antes. É melhor eu controlar. Controlar. Uma palavra que diz muito. Eu não era dona nem das pequenas escolhas que me mantinham viva com dignidade. Voltei para o quarto, sentei na cama e encarei o guarda-roupa. As mesmas roupas de anos atrás. Sem novidades, sem sonhos, sem planos. O reflexo no espelho mostrava uma mulher que se apagou devagarzinho, quase sem perceber que estava sumindo. Uma lágrima escapou, depois outra, depois todas. Mas diferente das vezes anteriores, aquelas lágrimas carregavam algo além de tristeza. Carregavam vergonha. Vergonha de ter deixado minha vida chegar a esse ponto. Vergonha de depender de quem não me vê. Vergonha de, aos olhos deles, valer tão pouco. Mas enquanto enxugava o rosto, outra coisa surgiu. Uma inquietação, uma necessidade. O coração apressado dizia algo que a mente ainda tinha medo de admitir. Eu preciso fazer algo por mim, agora, porque se eu continuar parada, vou desaparecer de vez, inclusive para mim mesma. No fundo, eu sabia. Eles só me enxergavam como despesa, porque eu mesma deixei de me ver como pessoa. Naquela noite, deitei com uma decisão tímida nascendo dentro de mim. Eu não fazia ideia de como daria o primeiro passo. Mas ele precisaria vir. Nem que fosse pequenininho, nem que me doesse, nem que eu tremesse. Afinal, se eu não lutar por mim, quem vai? Eu fechei os olhos e o silêncio da casa parecia me perguntar: até quando você vai aceitar ser apenas número nas contas deles? Eu respirei fundo e respondi, sem voz, só com pensamento. A partir de agora, não mais. Quando acordei naquela manhã, o sol ainda não tinha coragem de atravessar a janela. Eu também não. Fiquei ali, imóvel, com o peito pesado, ouvindo o silêncio da casa. O mesmo silêncio que, dia após dia, me engolia. Um silêncio que dizia tudo o que as palavras evitavam. Que eu era peso, custo, incômodo. Respirei fundo. Eu precisava fazer alguma coisa, nem que fosse algo pequeno, escondido, frágil. Algo que me devolvesse, pelo menos um pouquinho, a sensação de ser gente, de ser útil, de ser eu. Levantei devagar para não acordar ninguém. Vesti minha blusa mais simples. Amarrei o cabelo do jeito que sempre fiz para trabalhar, firme, para não cair nada no rosto. Engraçado como um simples elástico pode carregar tantas memórias de quem eu fui um dia, de quem eu ainda queria ser. O chão parecia frio demais, como se me avisasse que o mundo lá fora não tinha mais espaço para mim.
Mas mesmo assim, dei o primeiro passo, depois mais um, até chegar à cozinha. O café passou na garrafa, soltando aquele cheiro que antes era motivo de sorrisos, conversas, correria da manhã. Hoje, era só mais uma coisa que eu fazia sem ser notada. Ainda assim, preparei tudo. Costumes maternos dificilmente morrem. Deixei uma anotação em cima da mesa. Saí para uma caminhada. Mentira? Talvez, mas também não. Eu realmente iria caminhar, só que não seria um passeio sem rumo. Eu ia atrás de algo que me trouxesse um pouco de dignidade, mesmo que ninguém soubesse, mesmo que meu filho resmungasse depois, como sempre fazia, mesmo que meu marido suspirasse alto, como se eu fosse um erro ambulante. Peguei minha bolsa alega antiga, senti o couro já rachado, marcado por tantos anos de uso. De certa forma, parecia comigo, gasta, mas ainda de pé. Quando a porta se abriu, uma brisa fria bateu no meu rosto, quase como uma provocação. Você ainda tá aí? Vai voltar para dentro e fingir que está tudo bem? Ela parecia perguntar, mas eu não voltei. Caminhei até o ponto de ônibus com passos tímidos, quase como se quisesse me esconder do próprio mundo. Quando o ônibus chegou, subi rápido para não pensar demais e acabei sentando na janela. O vidro refletiu meu rosto. E por um segundo me perguntei, será que alguém lá fora olha para mim e me vê como viva? O trajeto foi curto, mas cada minuto parecia um teste para o meu coração acelerado. Lembrei das conversas baixas que ouvi em casa sobre contas, gastos, sobre como eu não ajudava em nada. Lembrei dos olhares que diziam mais do que qualquer frase: você só atrapalha. E lembrei da coisa que mais doeu: eu mesma começar a acreditar nisso. Desci 2 pontos antes, para que ninguém me visse em lugar nenhum. Como se buscar trabalho fosse vergonha, como se tentar recomeçar fosse erro. Ao virar a esquina, meu coração falhou um pulso. Ali estava o pequeno anúncio que eu tinha visto colado há semanas, mas nunca tive coragem de encarar. Procura-se ajudante, meio período, sem experiência. Meu corpo inteiro tremeu. Eu poderia virar e ir embora. Poderia voltar para o meu canto, para minha insignificância confortável. Mas alguma coisa aqui dentro, ainda pequena, ainda fraca, me empurrou para a frente. Entrei. Era uma pequena padaria, simples, com cheiro de pão recém-assado e açúcar queimado. O tipo de lugar que sempre parece acolhedor, pelo menos de longe. Bom dia! A voz surgiu antes que eu conseguisse pensar. Era uma moça jovem, com um sorriso apressado. Oi, eu vim. É que eu vi o anúncio, respondi, com a voz embargada. Ela me observou por um momento. Minha idade estampada na pele, as rugas confessando mais histórias do que eu conseguiria contar. Senti meu estômago apertar. E se ela risse? E se dissesse, está velha demais? Mas ela não riu. Ótimo, pode começar amanhã. Eu pisquei. 1, 2 vezes, como se ela tivesse falado outro idioma. Amanhã? Repeti, quase sem ar. Sim, é simples. Limpar mesas, repor guardanapos, ajudar no balcão se estiver confortável. Meio período. Podemos combinar direitinho depois. Eu senti vontade de chorar ali mesmo, mas me segurei. Não queria parecer frágil. Não depois de tudo. Eu posso, sim. Muito obrigada. De verdade. Ela sorriu de novo, como quem faz um gesto comum, sem imaginar o tamanho do impacto. Ela não sabia que tinha me devolvido algo que eu achei que tinha desaparecido para sempre. Esperança. Quando saí, minhas pernas ainda tremiam, mas era um tremor diferente. Não de medo, mas de conquista. Pequenina, secreta, minha. Dentro da bolsa, minhas mãos seguravam o papel com o horário anotado como se fosse ouro. O mundo, de repente, abriu uma fresta. Eu poderia trabalhar, eu poderia ajudar, eu poderia ser útil, mas acima de tudo, eu poderia existir.
O ônibus de volta parecia mais iluminado. Ou talvez fosse só eu que estivesse enxergando melhor. Pela primeira vez em muito tempo, pensei que amanhã poderia ser menos doloroso que ontem. Chegando perto de casa, respirei fundo. O desafio agora era outro: manter o segredo. Porque se descobrissem, eles iriam dizer que eu não aguentaria, que eu não tinha motivo, que não fazia sentido. Mas fazia todo o sentido do mundo. Abri a porta e o silêncio me recebeu como sempre. Só que desta vez, eu não o temi. Tirei os sapatos com cuidado, como alguém que carrega uma vitória de cristal nos bolsos. Peguei a xícara e coloquei café para mim mesma. Pela primeira vez, o café não era apenas rotina, era comemoração. Me sentei na mesa, olhando para o papel que eu guardava com carinho. Um primeiro passo, talvez trêmulo, talvez pequeno aos olhos deles, mas enorme para mim. Eu ainda não sabia o que o futuro reservava, mas havia uma promessa muda no ar, a de que eu não estava enterrada viva. Eu ainda podia florescer, devagar, mesmo num solo duro. E se ninguém acreditasse, bem, eu acreditaria, mesmo tremendo, porque às vezes, tudo o que uma mulher precisa para começar uma revolução dentro de si é um único passo. E eu finalmente dei o meu. No meu primeiro dia na padaria, minhas mãos tremiam tanto que precisei escondê-las atrás do balcão para ninguém perceber. O coração batia rápido, como se estivesse reaprendendo a viver depois de muito tempo em silêncio. Mas, apesar do medo, havia uma centelha dentro de mim, pequena, mas intensa, que insistia em não apagar. Respira, dona Helena, vai dar tudo certo. Eu murmurei para mim mesma, tão baixinho que só eu pude ouvir. Senti aquele cheiro doce de massa crescendo, de forno quente, de manhã nascendo. Era como se eu tivesse voltado a um lugar onde o mundo ainda era simples, onde eu também era simples, mas suficiente. A primeira cliente entrou, uma moça apressada, olhando o celular enquanto falava alguma coisa sobre estar atrasada. Engoli em seco e deixei que a jovem do caixa atendesse. Afinal, meu trabalho era só limpar mesas e repor guardanapos. E isso já era muito. Quando ela passou por mim com um sorriso rápido e disse: "Bom dia", meu peito aqueceu. Tão pequeno e tão grande. Logo chegaram outras pessoas. Crianças com uniforme, pedindo coxinha com os olhos brilhando. Senhores que vinham pelo café forte e a conversa de todo dia. Gente, vidas, movimento, e eu ali no meio. Senti uma alegria tímida nascer em mim, como se estivesse tirando a poeira da alma depois de anos guardada num canto escuro. Quando deu intervalo, sentei nos fundos com um copo de água e tentei controlar a respiração. Foi quando Mariana, a moça que me contratou, se sentou ao meu lado com um pedaço de bolo. "Aqui, a primeira fatia é sempre da novata", disse ela, com um sorriso cheio de luz. Quase derrubei o copo. Novata? Que palavra linda! Eu? Novata! Não despesa, não peso, não inútil. Novata. "Ah, não precisa", falei, tentando recusar, mas minha voz saiu meio trêmula. "Precisa sim", ela insistiu, empurrando o pratinho para mais perto. Eu provei. O bolo era macio, doce, quentinho. Mas o que mais adoçou minha boca foi a forma como fui tratada. Sem julgamento, sem pressa, sem lista de custos. "Você é muito boa com as mesas", ela comentou. "Caprichosa. Dá para ver que já cuidou de muita coisa na vida." Eu não soube responder, porque aquilo parecia elogio, parecia reconhecimento, parecia que ela tinha visto algo em mim que eu mesma tinha esquecido que existia. "Obrigada", eu sussurrei, com um sorriso que parecia ensaiado, mas era verdadeiro. Os dias foram passando. Aprendi a servir um café sem entornar, a trocar o papel da máquina, a dividir risadas com quem eu nunca tinha visto antes. Comecei a me sentir útil. E isso fazia meu coração se expandir no peito. As outras funcionárias também me receberam bem.
cada uma com sua história, seus sonhos, seus medos. E entre cafés e bandejas, começamos a conversar. Tinha a Cláudia, que dizia que queria voltar a estudar. Tinha a Jéssica, recém-separada, tentando provar para o mundo que ainda dava conta. E tinha eu, aprendendo a não me encolher diante do espelho. Às vezes, quando estávamos sozinhas no balcão por alguns segundos, elas contavam coisas que me faziam rir. Rir de verdade. Rir como fazia anos que eu não ria. E isso me curava por dentro. Eu voltava para casa cansada, sim, com dores nos pés, nas costas, nos braços, mas era um cansaço diferente do de antes. Não era peso da culpa, era o peso de ter vivido o dia, de ter feito algo. Meu filho nunca percebeu nada. Meu marido também não. Eles só notavam que eu estava menos calada, menos apagada. Pensavam que era algum remédio novo ou alguma bobagem do tipo. Que ironia! Eu só tinha encontrado o remédio que realmente faltava, a minha própria força. Uma tarde, depois do expediente, fui ao banheiro da padaria lavar as mãos. O espelho embaçado refletiu uma mulher cansada, mas viva. Busquei meu olhar, como quem vasculha uma lembrança antiga, e vi que algo tinha mudado. De leve, quase imperceptível, mas mudou. Eu existia ali. Passei os dedos pelos fios grisalhos. Ajeitei a blusa, estiquei os ombros. Sorri, e o reflexo sorriu de volta. Sem vergonha, sem culpa. Foi quase estranho reencontrar essa mulher, a que eu fui antes dos julgamentos, antes das cobranças, antes da sensação de que eu era um erro na equação da vida. Dentro daquele banheiro simples de azulejos gastos, eu me reconheci e chorei, não de tristeza, mas de alívio, porque a minha voz estava voltando. Um dia, Mariana me chamou de canto. Helena, já reparou como os clientes gostam de você? Ficam mais tempo nas mesas onde você passa. Você tem leveza no olhar. Isso vale ouro aqui. Eu sorri sem saber o que dizer. Nunca imaginei que meus olhos, cansados de tanto chorar escondido, pudessem valer alguma coisa. Se quiser, ela continuou, posso te treinar no caixa. Acho que você se daria bem, sem pressa, sem pressão. A palavra treinar me fez estremecer. Eu aprender algo novo? Depois de tantos anos ouvindo que eu já não prestava para aprender nada, meu coração bateu alto, muito alto. Eu quero, respondi, sem hesitar. E naquele instante percebi que o medo já não era o dono de mim. Ele ainda morava dentro do meu peito, claro. Mas agora tinha companhia, coragem. As tardes começaram a ter outro sabor. Eu anotava pedidos, ajudava no balcão, recebia pagamentos com um sorriso, e toda vez que alguém dizia obrigada ao pegar o troco, eu sentia algo diferente no peito. A sensação de existir para além das contas. Quando pegava o ônibus para casa, passava a mão na roupa para tirar as migalhas que sempre grudavam. Sentia orgulho delas. Eram as marcas do meu esforço, da minha presença. Chegava em casa exausta, mas com a alma limpa. E quando me olhava no espelho do corredor antes de dormir, sorria de lado, como quem reconhece uma velha amiga voltando aos poucos. Minha autoestima ainda engatinhava, mas já tinha nascido outra vez. Certo dia, Cláudia me abraçou do nada, rindo. Você faz a gente se sentir em casa, Helena? É impressionante. A gente precisa disso aqui. Eu ri com ela e, de repente, percebi que a padaria não era só trabalho. Era pertencimento, era vida social, era ser vista. Ali, ninguém contabilizava meu preço, só meu valor. E que diferença isso faz? E foi assim que eu voltei a falar, voltei a rir, voltei a existir. Aquele pequeno emprego, escondido, simples, humilde, estava me devolvendo o que nenhuma casa cheia de móveis e contas pagas conseguira nos últimos anos. Eu estava me encontrando de novo. Meu reflexo já não me assustava. Eu me olhava e encontrava alguém que merecia respeito.
Alguém que merecia amor. Alguém que merecia ela mesma. E mesmo que ninguém lá fora soubesse, eu sabia. A minha voz estava de volta. E ela, Mamo, ainda tinha muita coisa para contar. Eu estava quase terminando meu turno na padaria, quando o celular vibrou dentro da bolsa. Não costumo mexer nele durante o trabalho, então esperei o movimento diminuir para checar. Quando finalmente peguei, vi o nome do meu filho na tela. Lucas. Minha respiração travou. Ele raramente me ligava. Normalmente só me chamava quando precisava de algo, ou quando queria reclamar de mim, ou me lembrar do quanto eu pesava na vida dele. Atendi com a voz baixa. Oi, meu filho, está tudo bem? Do outro lado, o som saiu como um trovão. Onde a senhora está? A forma como ele disse a senhora, seca, dura, fez meu peito doer. Olhei ao redor como se alguém pudesse ouvir a acusação escondida naquela pergunta. Tô no centro. Resolvi umas coisas. Respondi, tentando soar casual. Resolvi umas coisas? Ele riu, mas não era riso, era ironia. Eu passei perto da padaria da esquina e te vi limpando mesa. Foi impressão minha? Ou a senhora agora resolveu fazer papel de empregada? A adrenalina subiu como fogo. Meus dedos ficaram gelados. O coração socou minhas costelas. Lucas, não fala assim. É só um trabalho, consegui dizer. Mas ele não deixou eu terminar. Trabalho? Ele repetiu, zombando. Quem ia te contratar? A senhora não serve para nada nem em casa. E agora quer fingir que é útil? Foi como um tapa atravessando o telefone. Uma parte antiga de mim, machucada, quase acreditou. A culpa, aquela velha inimiga, reapareceu rastejando, sussurrando que talvez ele estivesse certo, que talvez eu não merecesse mesmo um lugar no mundo. Mas havia outra parte, aquela que a padaria tinha acordado, aquela que ria com as meninas do balcão, aquela que respirava ar de vida nova todas as manhãs. Essa parte se recusou a se calar. Minha voz saiu trêmula, mas saiu. Lucas, eu estou tentando viver a minha vida. Só isso. O silêncio dele doeu mais que qualquer palavra. Viver a sua vida? Ele repetiu, agora com desprezo. A senhora vive da gente? Olha o absurdo. Se escondendo como se fosse uma adolescente rebelde. É ridículo. Fechei os olhos. Sentia vergonha tentar me invadir. Tentar. Mas ela não conseguiu tomar tudo. Eu sabia o que aquele emprego significava para mim. Eu sabia que eu estava tentando voltar a ser quem eu era antes de ser calada. Eu não me escondi, respondi. Só não achei que vocês fossem entender. Ele bufou forte. Não entender? Como eu vou entender minha mãe esfregando o chão por aí? Eu chego em casa e encontro prato sujo, roupa acumulada. E a senhora tá onde? Se pailhou. Minha garganta fechou. Ele estava falando como se eu tivesse abandonado tudo. Como se o mundo caísse nas costas dele por minha culpa. Era sempre minha culpa. Eu chego aí agora, ele disse sem espera. E quero que a senhora esteja em casa quando eu chegar. Chega dessa palhaçada. A ligação caiu antes que eu pudesse reagir. Fiquei com o celular na mão e a sensação de que o chão estava desabando. O corpo todo formigava com aquela mistura de raiva, medo e um impulso novo, de resistência. Mariana percebeu meu pânico e veio correndo. Helena, o que aconteceu? Está pálida. Meu filho, ele descobriu. Respondi, tentando não chorar. Ele não gostou. Ela respirou fundo, colocou uma mão suave no meu ombro. Você está fazendo algo por você. Quem te ama de verdade tem que aprender a apoiar, mesmo se não entender. As palavras dela entraram como ar fresco depois de um mergulho profundo. Eu me apeguei àquilo como quem se segura na beira de um precipício. Peguei o ônibus de volta para casa. O trajeto que antes era leve, agora parecia uma contagem regressiva para a tempestade. Cada quilômetro mais perto trazia um aperto no peito. As mãos suavam, a perna tremia, mas
Eu não queria voltar a ser aquela mulher que abaixava a cabeça diante da primeira crítica. O medo estava ali, mas a coragem também. Quando abri o portão, Lucas já estava no quintal, caminhando de um lado para o outro como quem aguardava um réu para julgamento. Ao me ver, avançou com o dedo apontado. Onde a senhora pensa que estava? Eu respirei. Pela primeira vez, não abaixei os olhos. Trabalhando? Respondi. Ele arregalou os olhos, ofendido. Isso não é trabalho para a senhora. Isso é humilhação. A vontade de me encolher veio com força. Mas eu lembrei da padaria, do bolo da Mariana, das risadas de Cláudia, do espelho que finalmente me devolvia dignidade. Humilhação. Repeti devagar. Humilhação é ouvir que não sirvo para nada dentro da minha própria casa. Ele travou. Eu não falei isso porque queria, justificou-se, irritado. Mas olha a situação. Meu pai trabalha feito um condenado. Eu também. E a senhora, fazendo cena por causa de um salário de miséria. Eu senti algo quente subir pela minha espinha. Uma fúria antiga. Uma fúria de quem se cansou de ser pisada. Quando você cai na cama porque está exausto do trabalho, falei, firme. Quem lavou sua roupa? Quem cozinhou suas refeições desde que você nasceu? Quem te levou ao médico quando estava doente? Quem ficou noites em claro com febre alta? Quem? Ele abriu a boca, mas não respondeu. Eu estive aqui, continuei. Sempre estive. Trabalhando muito mais do que você imagina. Só que o trabalho que eu faço não aparece no extrato bancário. Não vem em folha de pagamento. E por isso você acha que não vale nada. Lucas respirou fundo. Tentou revidar. Isso é obrigação de mãe. Eu sorri. Um sorriso triste. Um sorriso cansado. Talvez. Mas não é prisão. Ele se calou de novo. Só que não com respeito. Com irritação. Ele não aceitava que eu me defendesse. Ele não suportava que eu tivesse voz. Eu não quero mais discussão, cortou ele. Pare com isso. Saia dessa padaria ridícula e volte a fazer seu papel. Está decidido. Ali, algo em mim finalmente quebrou. Não uma quebra que destrói, mas uma que liberta. Meu papel, repeti. Meu papel agora inclui me cuidar também. Ele deu um passo para trás como se eu tivesse gritado. Mas eu não gritei. Não precisei. A tempestade estava ali. Mas o grito estava guardado para mais tarde. A senhora está me desrespeitando. Ele acusou com raiva. Eu estou te mandando parar. Eu o encarei, pela primeira vez, como uma mulher inteira. Eu não sou sua funcionária, Lucas. Sou sua mãe. A frase ecoou pelo quintal. Ele estremeceu. Não esperava. Nunca tinha ouvido minha voz desse jeito. Firme, segura, viva. Seu rosto se contorceu. Confusão, frustração, medo, tudo misturado. Ele se virou sem dizer mais nada e entrou em casa batendo a porta. Eu fiquei ali, no quintal, sentindo o coração disparado, as pernas bambas, mas uma estranha paz no centro do peito. A culpa tinha voltado, mas não ficou. Porque agora eu sabia, eu tinha valor. E amanhã eu voltaria para a padaria. Eu ainda sentia o gosto amargo da discussão, mesmo horas depois. Lucas tinha subido para o quarto batendo os pés, deixando o ar pesado, quase irrespirável. O silêncio que veio depois era daqueles que machucam os ouvidos. Aquele silêncio que diz mais do que qualquer ofensa. Eu poderia ter chorado, e por alguns minutos eu quase chorei. Mas, ao contrário de tantas outras vezes, enxuguei as lágrimas antes que caíssem. Não ia permitir que ele me visse quebrada. Não mais. Comecei a dobrar umas roupas que estavam na sala, tentando colocar um pouco de ordem na tempestade que tinha tomado meu peito. Foi quando ouvi um barulho seco vindo do andar de cima, como se algo tivesse caído. Ou alguém. Minha alma gelou. Lucas! Chamei, erguendo a cabeça. Nenhuma resposta. Deixei as roupas sobre o sofá
e subi as escadas rápida, mas tentando não escorregar. Quando cheguei ao corredor, ouvi um som estranho, ofegante, arrastado, irregular. Corri até a porta do quarto dele e empurrei. Lucas estava curvado sobre a cama, as mãos no peito, tentando puxar o ar para dentro como se o mundo tivesse apertado seu pulmão entre os dedos. Mãe, ele sussurrou, com a voz embargada. Eu não consigo! O coração disparou dentro de mim, como se quisesse quebrar minhas costelas para fugir. Lucas, o que está acontecendo? Gritei, correndo até ele. Seu rosto estava ficando vermelho, depois roxo, os olhos arregalados, em puro pânico. Tinha suor escorrendo por toda a testa. Ele tentava respirar, mas não conseguia. Ajuda! Ele implorou, com um fio de voz. Eu entrei num estado automático, aquele instinto de mãe que nunca abandona a gente, mesmo quando somos tratadas como nada. Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei para a emergência. Pelo amor de Deus, meu filho não consegue respirar! Eu gritei para a telefonista. Está ficando sem ar! Por favor, mandem alguém! A mulher do outro lado pediu que eu mantivesse a calma, que descrevesse os sintomas, que abrisse as janelas, que tentasse fazê-lo se sentar. Mas nada disso parecia suficiente. Cada segundo parecia arrancar mais ar do corpo dele, e do meu também. Mãe, por favor, ele repetia desesperado. Eu segurei seu rosto com cuidado. Respira comigo, meu amor. Respira. Falei, tentando controlar minha voz para não deixar o medo tomar conta. Mas o medo já dominava tudo. Ele começou a tremer, as pernas fraquejando, o corpo arqueado como se estivesse lutando contra algo invisível. Eu sentia meu próprio desespero subindo pela espinha, queimando como fogo. Uma adrenalina tão intensa que minhas mãos formigavam. A ambulância já está a caminho. Está bem? Aguenta. Sussurrei, mesmo sem saber se ele me escutava. O tempo virou inimigo. Cada segundo era um desafio cruel. Eu pensava em tudo o que ele tinha me dito naquela tarde. As ofensas, o desprezo, a crueldade. Mas ali, diante da fragilidade dele, nada disso importava. Ele era meu filho. Doeu perceber que, apesar de tudo, meu coração não tinha se fechado para ele. Não tinha força para odiar. Do segundo andar, ouvi os passos apressados do pai dele subindo. Meu marido entrou no quarto como um furacão. O que está acontecendo? Perguntou, arregalando os olhos ao ver Lucas. Ele não consegue respirar. Eu já chamei a ambulância. Respondi, segurando mais forte o ombro do nosso filho. Meu marido se desesperou, andando de um lado para outro sem saber o que fazer. Eu, ao contrário, mesmo tremendo como se fosse desmoronar, precisava ser firme. Por ele, pelo nosso menino, que não era mais tão menino assim. Calma, Lucas, você vai ficar bem. Repetia, como um mantra. Os olhos dele encontraram os meus por um segundo. Atrás do pânico, havia uma coisa que eu não via há muito tempo. Medo de me perder. Mãe, me ajuda. Ele disse com tanta dor que cortou minha alma ao meio. Eu respirei por ele. A cada ar que ele não conseguia puxar, eu puxava por nós dois. Então ouvi a sirene. Aquela sirene que geralmente assusta, mas que naquele momento era minha única esperança. A ambulância chegou, avisei, tentando manter a voz estável. Meu marido correu para abrir o portão enquanto eu ajudava Lucas a se apoiar em mim. Ele estava pesado, fraco, sem controle do próprio corpo. Eu praticamente o carreguei até a sala, parando apenas quando duas pessoas de farda entraram correndo com a maca. Mãe, por favor! Ele repetiu, quase sem som. Eu apertei sua mão. Eu tô aqui. Eu não vou sair daqui. Os paramédicos agiram rápido, fazendo perguntas, medindo, tentando estabilizar a respiração dele com uma máscara. Mas a sensação de que eu podia perdê-lo a qualquer momento cortava meu ar. O mundo inteiro poderia estar desabando do lado de fora.
e eu só conseguia olhar para ele. Ele vai com quem? Um dos socorristas perguntou. Meu marido gaguejou alguma coisa, confuso, nervoso, totalmente perdido pela tragédia repentina. Mas então, todos se calaram. Lucas segurou minha mão com força. Mãe, ele disse, implorando com os olhos. A resposta estava dada. Eu engoli o choro e disse, com firmeza, eu vou com ele. E ninguém discutiu. A porta da ambulância fechou atrás de nós com um baque alto. O motorista acelerou e sentiu o veículo arrancar, antes mesmo que eu conseguisse firmar os pés. Segurei a mão do meu filho com as duas minhas, como quem segura a vida. Não me deixa, ele balbuciou, com a máscara no rosto. Nunca deixei, respondi. A verdade daquela frase pesou. Ele se assustou com a própria vulnerabilidade. Pela primeira vez, quem precisava de mim era ele, não como serviçal, não como despesa, como mãe. Aquele filho que me dizia que eu era inútil, que eu não servia para nada, agora lutava para continuar respirando. E era a mim que ele pedia socorro. Meu coração apertou com tanta força que doeu. Eu vi o medo dele. Um medo que rasgava. Um medo que não dava tempo para orgulho, raiva ou arrogância. O medo puro de quem percebe que não é indestrutível. O herói que ele acreditava ser caiu. Caiu diante da própria mortalidade, diante da própria fraqueza. E eu estava ali, de pé, forte. Naquele curto trajeto até o hospital, percebi algo que mudaria tudo. Ele precisou quase perder o ar para enxergar de quem ele realmente precisava. E isso era só o começo do que ainda viria. O mundo parecia ter parado, mas só para eles. Para mim, tudo ficou mais rápido. Meu coração disparou num ritmo que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. O som da queda do meu filho ainda ecoava dentro de mim enquanto eu me levantava da cadeira sem pensar duas vezes. Ronaldo estava ali, caído no chão da sala, com os olhos arregalados e a respiração falhando, como se lutasse desesperadamente contra algo que o apertava por dentro. Marcos recuou, branco como papel, imóvel. Aline levava as mãos ao rosto, repetindo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, como se fosse um mantra que pudesse resolver algo. Ninguém fazia nada. Ninguém. Eu fui a única a me aproximar. Ronaldo, gritei, batendo de leve no rosto dele. Me ouve, filho. Olha para mim. Ele não conseguia responder. O peito subia e descia curto, como se o ar tivesse virado inimigo. Lembrei das orientações que aprendi no meu curso no asilo. Socorro imediato. Avaliar o ambiente. Manter a calma. Era o que eu repetia sempre para outras mulheres que conheci lá. E agora era eu quem precisava acreditar nisso. Com a mão tremendo, peguei o celular no bolso do avental. Eu ainda estava com o uniforme. Engraçado. Ele tinha zombado tanto desse uniforme, de eu ter me tornado uma velha que limpa os cantos dos outros. Mas agora era essa mulher. Essa que ele desprezava, que podia salvá-lo. Disquei o número da emergência com a precisão de quem já fez isso antes. Porque sim, já tinha feito. Várias vezes. Idosos que eu socorri. Pessoas que me olharam com gratidão. Pessoas que me lembraram que eu ainda valho, que eu ainda importo. Emergência. Qual o local? A voz do atendente veio firme do outro lado. Eu respondi o endereço sem hesitar, passando cada informação com clareza, como pediram no treinamento. Ele tem quantos anos? Continuou o atendente. 25. Minha voz saiu mais forte do que eu imaginava. Ele está consciente? Parcialmente, está tentando respirar, mas não consegue direito. Coloque-o de lado. Veja se há algo na boca dele impedindo a respiração. Eu fiz imediatamente, com cuidado, sem medo de errar. Verifiquei a boca dele, nada, só pânico. Um pânico que enchia os olhos dele e parecia querer me puxar junto. A ambulância está a caminho. Fique com ele, faça ele sentir que não está sozinho. Eu agradeci e desliguei.
Então minhas mãos, antes tão frágeis na visão de todos eles, seguraram o rosto do meu filho com firmeza. Você vai respirar, ouviu? Sussurrei bem perto. Eu estou aqui. Sua mãe está aqui. O olhar dele piscou, como se tentasse me responder com o pouco de ar que conseguia. Marcos! Chamei o meu marido, mas a voz dele não saía. Ele só estava parado, imóvel, travado num medo que eu reconhecia, mas que não podia assumir. Pegue uma almofada grande, agora! Ele correu, tropeçando nos próprios pés, e trouxe a almofada. Eu a coloquei sob a cabeça de Ronaldo, elevando um pouco. Aline finalmente ajoelhou ao meu lado, chorando. Mãe, ele vai morrer? Ela soluçava. Não, ele não vai, disse com a convicção que eu nem sabia que tinha. Enquanto eu estiver aqui, não vai. Segurei a mão do meu filho. A mão que me empurrou tantas vezes, que apontou para mim com desprezo, agora agarrava meus dedos como se só eles pudessem segurá-lo à vida. O ar ainda faltava, mas ele continuava tentando, e eu continuava guiando. Inspira pelo nariz. Devagar. Isso. Eu repetia, coordenando sua respiração. A sirene começou a ecoar ao longe. Cada segundo parecia uma eternidade esticada pela tensão. Aline corria até a porta para abrir o portão. Marcos continuava sem saber onde colocar as mãos, sem saber como ser útil. Eu percebi naquele momento que tudo estava invertido. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era o peso. Eu não era o problema. Eu era a única solução ali. Quando os paramédicos entraram na sala, já fui transmitindo o que sabia. Ele caiu de repente. Estava com falta de ar. Não tem histórico de problemas respiratórios graves, mas estava muito estressado ultimamente. A respiração está superficial. Eles me ouviram com atenção, como sempre fizeram no asilo. Como se minha experiência fosse válida. Porque sempre foi. Um deles olhou para mim com respeito. A senhora fez tudo certo. Provavelmente foi o que segurou ele até agora. Essas palavras entraram na minha pele como um abraço, um reconhecimento que eu não sentia havia tanto tempo, que quase doeu de tão bom. A linha que separava o desprezo da importância tinha sido quebrada. Ronaldo estava sendo colocado na maca, recebendo oxigênio. Eu acompanhei com o olhar, sem desviar um segundo. Ele parecia um menino outra vez, assustado, vulnerável, dependente. Podemos acompanhá-lo? Perguntei, pronta para ir com ele até o fim. Marcos colocou a mão no meu ombro, ainda trêmulo. Vamos juntos. No trajeto até o hospital, o som da sirene cortava a noite, acelerando meu coração. Eu ia ao lado da maca, segurando a mão do meu filho, sentindo a pele dele úmida e quente. Ele me olhava de vez em quando, e eu enxergava ali algo que não via havia anos: medo e confiança. Quando chegamos ao hospital, os médicos o levaram para dentro. Eu, Marcos e Aline ficamos do lado de fora, no corredor, esperando. Aline se jogou no meu colo, chorando sem parar, como quando era pequena e se assustava com trovões. Mãe, desculpa, ela disse com a voz quebrada. A gente nunca devia ter te tratado assim. Eu passei a mão nos cabelos dela, respirando fundo. Eu sei, sussurrei. Mas agora importa que ele fique bem. Marcos se sentou ao meu lado. Ele segurou minha mão também. Há quanto tempo ele não fazia isso? Há quanto tempo ele não me olhava como alguém essencial? Se você não estivesse aqui... Ele parou, engolindo seco. Eu nem quero imaginar. Eu olhei para frente, com o peito firme. Pela primeira vez, eles entendiam quem eu sou. Não o peso, não a despesa, mas a coluna que manteve essa casa de pé por tantos anos. E agora, eu tinha salvado aquele que mais me havia machucado. Horas se passaram até que o médico apareceu. O uniforme verde, a expressão cansada, mas com um leve sorriso. Ele está estável. Vai precisar de acompanhamento.
mas está fora de perigo. Aline correu até ele para agradecer. Marcos também. Eu apenas fechei os olhos e respirei longo, profundo. O ar entrou sem dor, como se o mundo tivesse finalmente me devolvido a minha própria respiração. O médico me observou por um instante. A mãe, certo? Ele perguntou. Eu assenti. Ele pediu por você quando começou a recuperar a consciência. Meu coração quase esqueceu de bater. Eu exalei devagar, sentindo algo diferente preencher meu peito. Valor. A noite que começou com acusações terminou com reconhecimento. Eu estava exausta, mas estava inteira. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha a certeza de que eu não era o problema. Nunca fui. E enquanto eu caminhava em direção ao quarto onde meu filho estava internado, senti que uma nova parte da minha história havia sido escrita, não mais como figurante, mas como protagonista. E mal sabia eu que aquilo era só o começo. Quando a porta do quarto se abriu e o médico nos permitiu entrar, eu senti minhas pernas fraquejarem. Aline correu primeiro, Marcos logo atrás. Eu fui por último, não porque estivesse hesitante, mas porque eu queria olhar, queria sentir aquele momento, gravar na memória. Depois de tudo, aquele era um capítulo que eu precisava viver por inteiro. Ronaldo estava deitado, pálido, respirando com a ajuda dos aparelhos. Mas respirando, vivo, e aquilo bastava. Quando me viu, seus olhos buscaram os meus imediatamente, como se soubessem exatamente onde eu estaria. Ele tentou falar algo, mas a máscara de oxigênio abafou sua voz. Ainda assim, ele me chamou. Eu entendi pelo movimento dos lábios. Mãe. Uma palavra tão simples, mas que naquele instante pareceu um pedido de perdão, um pedido de socorro, um pedido de amor. Tudo junto. Tudo que eu sempre esperei ouvir dele outra vez. Eu me aproximei devagar, como se o chão ainda pudesse desaparecer a qualquer momento. Segurei a mão dele com cuidado. Eu tô aqui, murmurei. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquilo fosse tudo o que ele precisava saber. A enfermeira se aproximou com uma prancheta nas mãos. Preciso que alguém assine a responsabilidade do atendimento e internação, disse ela, olhando para nós três. Aline deu um passo para trás. Marcos esfregou as mãos, perdido, sem saber o que fazer. A enfermeira repetiu. Quem é o responsável por ele? Marcos olhou para mim, Aline também, e a coi de repente. Tudo fez sentido. Sempre fui eu quem segurou cada conta, cada decisão, cada madrugada acordada. Quem cuidou, quem sustentou, quem não desmoronou mesmo quando disseram que eu era o problema. Eu dei um passo à frente e estendi a mão. Eu assino, declarei, com a voz firme. A enfermeira me entregou os papéis. Li atentamente antes de assinar, algo que eu fazia há anos, mesmo quando ninguém reparava. Meu nome preencheu as linhas, Elizabeth de Souza Lima. Ali, naquela tinta azul, estava a prova de tudo. Meu valor, minha força, minha autoridade. Quando terminei, a enfermeira me olhou com respeito. Ele teve sorte de a senhora estar com ele, disse sincera. Eu apenas sorri de volta. Sorte, pensei, mas dentro de mim, outra palavra gritava, amor. Depois que a equipe saiu, o quarto ficou silencioso. Só o som das máquinas, a respiração dele e nossos pensamentos pesados. Marcos puxou uma cadeira, mas não sentou. Ele parecia inquieto, como se precisasse conversar comigo, mas não encontrasse as palavras. Ele limpou a garganta, desviando o olhar. Beth, começou. Eu nunca imaginei que fosse assim, que você soubesse agir desse jeito. Eu respirei fundo. Não era hora de feridas antigas, mas também não era hora de fingir. Você nunca perguntou, respondi, sem raiva, sem ironia, apenas verdade. Ele baixou os olhos. Era a primeira vez que eu via o meu marido se sentir pequeno ao meu lado. Pequeno.
Não porque eu o diminuía, mas porque a vida tinha mostrado a ele o que ele nunca quis ver. Aline, sentada perto do irmão, acariciava os cabelos dele com delicadeza. De vez em quando olhava para mim, como se quisesse aprender, absorver, crescer. Eu me sentei perto de Ronaldo, toquei seu rosto. Ele apertou minha mão outra vez, mais forte desta vez. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele tentou falar, puxando a máscara por um segundo. Mãe, desculpa, eu imediatamente o impedi de tirar a máscara. Shhh, agora não precisa falar, sussurrei. Primeiro você melhora, depois conversamos. Ele concordou com um aceno fraco. As lágrimas escorreram pelo canto dos olhos. Eu limpei com os dedos. Ali, naquele momento, aquela cena teria sido inimaginável para mim uma semana antes. Quem diria? O garoto que me apontou como peso, agora agarrado à minha mão como se eu fosse o ar que ele precisava. Horas passaram. Enfermeiros entravam e saíam. Aline dormiu na poltrona. Marcos ficou sentado na cadeirinha desconfortável do quarto, sem conseguir fechar os olhos. Eu permaneci ali, vigilante, não por obrigação, mas porque eu queria, porque ninguém mais saberia observar aquele peito como eu, ninguém mais teria o ouvido treinado pelo amor para perceber cada irregularidade. Quando o relógio marcou quase 4 da manhã, uma enfermeira entrou novamente. Senhora, precisamos confirmar alguns dados sobre ele. Documentos, responsáveis, plano. Marcos se levantou de súbito. Eu posso dizer, ele afirmou, ansioso. A enfermeira respirou, sem pressa, e perguntou: e quem é a pessoa de contato prioritário? Aquela que deve ser acionada, caso algo aconteça? Marcos abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ronaldo, mesmo ainda fraco, ergueu o olhar e apertou de novo meus dedos. Ele sussurrou pela máscara, quase sem voz, mas audível. A enfermeira anotou meu nome sem hesitar. E ali, eu senti a dopamina da vitória correndo pelas minhas veias. Não era uma vitória contra eles, era uma vitória contra o que fizeram de mim, contra o que tentaram me convencer a acreditar sobre a minha inutilidade. Eu era necessária. Eu era prioridade. Eu sempre fui. A madrugada seguiu silenciosa. O cansaço pesava nas minhas costas, mas no meu coração, algo novo nascia. Algo que eu não sentia há anos. Orgulho de mim. Quando o sol começou a aparecer pela janela do quarto, Ronaldo acordou mais desperto. O médico veio examiná-lo e disse: ele está reagindo muito bem. Logo poderá respirar sem ajuda. Eu deixei escapar um sorriso. Marcos respirou aliviado. Aline se animou. Ronaldo olhava para mim como quem vê luz depois de muita escuridão. Mãe, ele insistiu, com a voz fraca, mas firme. Obrigado. Eu aproximei meu rosto do dele. Eu faria de novo, sempre, respondi, beijando sua testa. Os olhos dele se fecharam e ele adormeceu outra vez, mas agora em paz. O médico, antes de sair, olhou para mim e disse: a senhora tem um pulso emocional muito forte. Pessoas assim salvam vidas. Minhas mãos se entrelaçaram sobre o peito e eu senti tudo: minha história, minhas dores, minhas cicatrizes e minha força. Quando o aeromédico fechou a porta, Marcos veio até mim. Seu olhar era outro. Ele respirou fundo antes de dizer: eu preciso aprender com você. Eu ergui queixo, sem arrogância, mas com dignidade. É só começar, respondi. Depois disso, coloquei minha cadeira ao lado da cama do meu filho e toquei sua mão adormecida. No monitor, o batimento cardíaco dele seguia firme, ritmado, vivo. E no meu coração, um novo ritmo também. O ritmo de quem foi reconhecida, de quem renasceu dentro da própria casa, de quem finalmente ouviu seu nome ter valor. Elizabeth,
A mãe, a coluna, o amor responsável. Eu fiquei ali, sentada, com o sol invadindo o quarto, com meu nome sendo o mais importante naquele hospital, e com uma certeza que queimava doce dentro de mim. Eu não sou uma despesa. Sou quem assina, sou quem salva, sou quem sustenta, sou quem vale. E daquela vez, todos sabiam disso. O sol já iluminava o quarto quando Ronaldo despertou outra vez. O rosto ainda estava cansado, mas havia nele um brilho diferente, como quem vê o mundo com outros olhos depois de flertar com o fim. Ele me observou por alguns segundos, quieto, analisando cada traço do meu rosto como se fosse a primeira vez que realmente me via. Eu continuei sentada na mesma posição, segurando sua mão, com as costas doendo e o corpo pedindo descanso. Mas minha alma estava acesa, tão viva que parecia caber no mundo inteiro. Ronaldo apertou minha mão de leve. Mãe! A voz saiu num sussurro frágil, um quase pedido. Me desculpa. Os olhos dele encheram de lágrimas antes mesmo que a culpa pudesse ser transformada em palavras. Ele não precisou dizer por tudo. Eu sabia. Ele sabia. Aquela frase carregava todos os momentos em que me fez sangrar por dentro. Eu acariciei o dorso da mão dele com calma. Se acalme. Agora, o que importa é você melhorar, respondi, com a mesma suavidade que sempre usei quando ele era criança. Mas uma diferença gigante vibrava dentro de mim. Agora essa suavidade era uma escolha minha, não submissão, não medo, amor consciente. Ele respirou fundo, com dificuldade, mas insistiu. Eu não tinha direito de falar aquelas coisas, de te diminuir. Pausou, lutando contra a emoção. Você sempre esteve aqui, sempre. Engoli o nó que formou na garganta. Eu poderia ter chorado. Eu poderia ter feito um discurso sobre tudo que aguentei calada. Mas não queria retorno, aprovação ou medalhas. Aquilo nunca mais seria moeda de valor para mim. Eu sei, respondi. Mas agora, precisamos olhar para frente. Ele fechou os olhos, as lágrimas caindo. Eu as limpei. A porta do quarto abriu e a enfermeira entrou com o café da manhã. Senti o cheiro do pão, do suco recém-feito, e de repente, lembrei da padaria, do meu avental pendurado no vestiário, da pequena ficha com meu nome preenchida no primeiro dia. Senti saudade do meu balcão, dos risos, das conversas com Lídia. Senti saudade da vida que descobri lá fora, longe de ser apenas a mãe, a esposa, a despesa. Eu existo além dessas paredes, além dessas pessoas, além desses rótulos. Quando Ronaldo conseguiu se alimentar um pouco, o médico voltou com um sorriso de boas notícias. Ele reagiu bem à medicação. Hoje mesmo podemos retirá-lo da oxigenação assistida e, talvez amanhã, levá-lo ao quarto comum. Marcos respirou aliviado. Aline quase pulou de alegria. Eu apenas sorri. Mas era um sorriso que vinha de um lugar de vitória que ninguém ali jamais tinha visto. Quando o médico saiu, Marcos se aproximou de mim, com as mãos no bolso, sem jeito. Beth, você quer descansar um pouco? Eu fico aqui agora. Olhei para ele com ternura. Era a primeira vez em muito tempo que ele se colocava à disposição, em vez de exigir algo. Eu quero, sim, respondi. E aquilo também foi libertação. Beijei a testa de Ronaldo e sussurrei. Eu volto mais tarde. Ele segurou minha mão com força, com medo de me soltar. Não vai muito longe, tá? Pediu, como quem teme serem necessários anos para recuperar o tempo perdido. Eu sorri. Não se preocupe. Eu estou indo viver um pouquinho. Só isso. Saí do quarto com passos firmes. Cada passo, uma coluna da mulher que eu vinha reconstruindo dentro de mim. Quando cheguei ao corredor, o alívio me tomou de um jeito tão forte que precisei parar. O peito se abriu. O mundo ficou mais bonito. Eu existo.
Eu importo, eu sirvo. Mas agora, eu sirvo para mim. Quando cheguei à recepção, o barulho de telefones, a movimentação dos funcionários, tudo parecia vibrar em sintonia com minha nova atuação no mundo. O que antes me intimidava, agora me embalava. Peguei meu celular e vi uma mensagem da Lídia. Estamos com saudade de você. Quando volta? Tenho fofoca de cliente para te contar. Sorri largamente. E esse sorriso não teve culpa. Respondi. Logo, muito obrigada. Sinto falta de vocês. Fiz questão de passar no banheiro antes de sair. Olhei para minha imagem no espelho. As olheiras estavam ali, claro. O cansaço também. Mas meus olhos brilhavam como nunca. Toquei meu próprio rosto com carinho. Você renasceu, Elizabeth. Sussurrei para mim mesma. E ninguém mais vai te enterrar viva. Passei batom, um simples batom. Aquele gesto antigo e esquecido. Quando a cor tomou meus lábios, senti como se o mundo inteiro tivesse ganhado um pouco mais de vida. Saí do hospital com a coluna ereta. O ar da manhã era um presente. O céu estava claro. Minha respiração era livre. Eu caminhei pelas calçadas com pressa de viver. E pela primeira vez em muitos anos, não senti que estava fugindo de casa. Senti que estava indo em direção a mim. Voltei à padaria, não para trabalhar ainda, era meu dia de folga, mas para agradecer. Para lembrar de quem segurou minha mão quando eu ainda pensava que não merecia nada. Lídia quase gritou quando me viu. Beth, meu Deus, você tá bem? Que susto! Corremos uma para a outra e nos abraçamos. Que abraço bom, cheio de serotonina, cheio de pertencimento feminino. Ali, eu não era a mãe, a esposa, o transtorno da casa. Eu era Elizabeth. Eu tô bem, respondi sorrindo. E obrigada por ter acreditado em mim. Ela se afastou e me analisou com um sorriso curioso. Tá diferente, piscou. Tá linda. E eu acreditei. Tomamos um café juntas. Rimos. Dividimos histórias. Pela primeira vez, senti que alguém queria estar comigo simplesmente porque eu era eu, e não pelo que eu fazia por elas. Quando saí da padaria, o mundo parecia mais leve. Eu toquei meu peito e senti algo pulsar mais forte cada vez que repetia mentalmente: eu sirvo para mim. Voltei ao hospital pouco antes do almoço. Ronaldo estava sentado na cama, respirando sozinho. Quando me viu, abriu um sorriso tão infantil, quase como quando ganhava presente no aniversário. Mãe, chamou, animado. Aquele mãe soou diferente. Não havia arrogância nem cobrança. Havia carinho, havia gratidão, havia admiração. Me aproximei e sentei ao seu lado. Como você está? Perguntei. Melhor. Graças a você, ele respondeu com sinceridade crua. Eu quero que saiba que eu vou mudar. Eu vou ser um homem melhor para você. Meu coração aqueceu. Claro que aqueceu, mas também aprendeu. Eu sorri, passando a mão pelo seu cabelo como quando era pequeno. Filho, eu fico feliz por você querer mudar, mas faça isso por você, não por mim. Ele franziu a testa, confuso. Mas você é minha mãe. Assenti. Sou, sim, e sempre vou ser. Mas agora eu também sou outra coisa. Sorri. Sou eu mesma. Ele olhou para mim com respeito. Um respeito novo. Um respeito que nasceu naquele instante. Eu tenho medo de perder você, confessou. Segurei suas mãos entre as minhas. Você não vai me perder, respondi, firme. Mas você também não vai me possuir. Eu não sou sua propriedade, nem do seu pai, nem de ninguém. Eu sou minha. E quero que você se orgulhe de ter uma mãe que se ama. Ele assentiu, emocionado. Me puxou para um abraço frágil, mas verdadeiro. E eu retribuí. Mas não porque ele precisava de mim, porque eu queria. Quando nos soltamos, percebi. Eu não estava em pedaços. Eu estava inteira. E isso era novo, bonito, libertador.
Olhei pela janela do quarto e vi o céu limpo, a vida lá fora me chamando, sem culpa, sem medo. Naquele dia, eu deixei uma promessa bem guardada dentro de mim. Nunca mais vou pedir licença para existir. Eu sirvo, sim. Sirvo para cuidar. Sirvo para amar. Sirvo para lutar. Sirvo para recomeçar. Sirvo para mim. E se amanhã me perguntarem quem sou eu, vou responder com orgulho. Sou Elizabeth, a mulher que voltou a viver. E a partir daqui, o futuro é meu.